Queridos, sábado feliz a todos. Que alegria revê-los, ou pelo menos saber que vocês estão me vendo e eu imaginando vocês nesta nave grande de igreja aqui. Confesso que não é ruim estar aqui porque me traz boas lembranças, boas recordações. Todavia, estar aqui com essa igreja vazia não é a coisa mais agradável de viver numa igreja. Mas nós sabemos que os anjos do Senhor têm estado conosco. Nós sabemos que de alguma maneira, pela fé, você se sente aqui também, você se imagina aqui, né? E eu consigo, por conhecê-lo já há um bom tempo, eu consigo como que visualizar você, seu cônjuge, seus filhos, adorando a Deus aqui na igreja, e consigo até imaginar o local onde você gosta de se assentar, onde você se sente um pouco mais confortável, não é isso? Que Deus nos abençoe em mais esta manhã, em Juiz de Fora, uma manhã chuvosa, fria, gostosa, inspiradora, para nos aquecermos com o estudo da Palavra de Deus e com a presença do Deus Espírito Santo na nossa vida. Eu gostaria de fazer menção ao que será concluído amanhã à noite, a nossa semana especial de oração, Semana do Calvário, Semana Santa, um amor escrito com sangue, e você participou conosco durante toda a semana, sempre ligadinho na TV Novo Tempo, às 20 horas de cada noite, com o pastor Luiz Gonçalves. Foi uma bênção, queridos, foi uma bênção, muito mais do que nós imaginávamos. Diferente dos 50 anos passados, 49 anos passados, pela primeira vez nós participamos da semana da sala da nossa casa. Você e eu participamos, nossos amigos também, nossos parentes, enfim, todos nós tivemos a oportunidade de participar. E de forma bastante ativa, muitos dos nossos irmãos se envolveram durante a semana em ações solidárias, se envolveram durante a semana em atender a necessidade do próximo, necessidade física, necessidade emocional, necessidade espiritual. Foi uma semana, está sendo uma semana abençoadíssima. E diante disso, os resultados acontecem. Afinal, o primeiro e grande objetivo da Igreja de Deus é salvar pessoas para o reino dos céus, e graças a Deus isto aconteceu aos montes na nossa região, no sul de Minas e também aqui na zona da mata. É claro, aconteceu em todo o Brasil, aconteceu em todo o mundo, mas batismos nós tivemos, pessoas se decidindo ao batismo, a cada noite de apelo feito pelo pastor Luiz Gonçalves. Foi realmente uma bênção, queridos, e nós vamos postar depois para vocês um vídeo das atividades que aconteceram na nossa geografia para a Associação Mineira Sul. Mas vale lembrar que mais de 50 pessoas se batizaram durante a semana. É verdade, pastor, mas e a presença na igreja? Não pode ter aglomeração, e não teve, queridos. Mas a paixão por se entregar a Jesus Cristo foi tão grande que eles não conseguiram esperar que a igreja estivesse repleta de membros. Então, o batizando, o pastor, quem sabe 2, 3 parentes, não mais que 8 pessoas, mas os batismos aconteceram, pessoas foram salvas e centenas decidiram também se entregar a Jesus Cristo nesses próximos dias. Aliás, já se entregaram, vão só declarar publicamente, através do batismo, que é a porta de entrada não só para o cristianismo neste mundo, mas para a eternidade de alegria e paz com o nosso Salvador, com os nossos antequeridos, com todos os nossos irmãos, as pessoas que tanto amamos. É a porta de entrada para nos tornarmos um só corpo, a família de Cristo, o corpo de Cristo na terra, é o batismo pelas águas, e muitas pessoas assim já o fizeram, e tantas outras, como quem sabe você está também decidido pelo santo batismo, tendo assim o seu passaporte para a eternidade, porque no batismo eu declaro publicamente que eu me entreguei a Jesus Cristo, que eu o aceito como meu único e eterno Salvador. Eu declaro isso para todo o universo e para todos que me conhecem. Que bênção, irmãos, que coisa maravilhosa
Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Luiz Gonçalves, por toda a sua equipe envolvida, um trabalho grande, uma obra assim extraordinária que toda a equipe da Novo Tempo fez para que nós pudéssemos ser alimentados com a palavra de Deus, com a poderosa palavra de Deus durante toda a semana. E certamente nós podemos trazer à lembrança tudo que o nosso Jesus Cristo fez por nós neste mundo, certamente por amor e um amor escrito com sangue. Foi uma bênção. Parabéns a você que está assistindo. Eu digo a você, não perca ainda nossos próximos encontros com a Novo Tempo e com o pastor Luiz Gonçalves. E olha, você que porventura ainda não decidiu, esse é o momento. Esse é o momento. Diante de uma crise, diante de uma catástrofe, diante de uma situação difícil, Deus está dizendo assim: filho, seu tempo está acabando. E eu preciso colocar um ponto final na história do pecado e cessar todo e qualquer sofrimento dos seres humanos, meus filhos. E eu não gostaria jamais de que você não participasse do grande momento em que, com muita alegria, eu chamarei os meus filhos, dizendo: vinde, benditos de meu Pai, e adquiri por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu diria que a mesa, ela está posta, ela está pronta, só falta você. E que bom seria se não faltasse mais você. Hoje é dia de salvação. Hoje é o momento de dizer sim para Jesus Cristo e não para toda e qualquer proposta indecente e destruidora que este mundo tem nos feito. É o momento da decisão. Deus abençoe você. Também gostaria de coração agradecer aos nossos queridos irmãos aqui da Igreja Central de Juiz de Fora, que têm sido, aliás, que são dirigidos pelo Espírito Santo e solidários. Então, na segunda pela manhã, na terça pela manhã, na quarta à tarde, na sexta pela manhã, no sábado pela manhã, os irmãos têm vindo à igreja e têm trazido as suas doações, alimento, roupas, calçados, dinheiro. É verdade, irmãos estão trazendo, irmãos, e louvado seja Deus, não tem havido falta de mantimento e do básico para os nossos irmãos que por algum motivo passam por uma necessidade neste momento. Na vida deles, daqueles que estão sendo ajudados nesta hora, na vida deles está se cumprindo a promessa feita pelo nosso Pai, de que o seu pão e a sua água seria certo. E graças a você, solidário, dirigido pelo Espírito Santo, não tem faltado, irmãos, e não vai faltar. Então, olha aqui para mim, se você tem tido qualquer necessidade, você que é membro desta igreja, você que pertence à família de Deus, por favor, entre em contato com o irmão Ronaldo da ASA, entre em contato com a irmã Vilma da Escola Sabatina, entre em contato com a Leila do Ministério da Mulher, entre em contato com o Nicolas, que cuida dos jovens, entre em contato com a irmã diretora dos desbravadores, entre em contato comigo. Nós somos irmãos, nós somos uma família, e é nesta hora que nós mostramos com muito prazer e com muita alegria de que você é parte desta família e portanto, é protegido e cuidado por ela, porque as bênçãos nós recebemos de Deus e nós abençoamos você com isso. Não passe falta de nada, procure-nos e nós teremos o prazer em fazer com que a palavra de Deus seja cumprida na sua vida e na vida da sua família, porque muito bem disse o grande rei Davi, quando ele disse assim: eu já fui moço e agora não sou tão moço, sou velho, mas eu jamais vi um justo desamparado ou a sua descendência a mendigar o pão. Pode não ser aquele banquete que nós gostaríamos, mas certamente será o suficiente para juntos, como família, passarmos por este momento de crise. Não vai faltar nada para você, porque Deus é fiel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria também
de parabenizar aqueles que decidiram se batizar na nossa igreja e muito em breve passarão por esse batismo. Que Deus continue fortalecendo a sua decisão, confirmando a sua decisão de ser salvo em Cristo Jesus. Você que já decidiu, que já declarou, você já está salvo. Agora o batismo é um detalhe onde publicamente você vai declarar que aceitou Jesus Cristo na sua vida. Parabéns, eu tenho orado por você. Aqueles que porventura ainda não decidiram, é o momento. Que Deus continue com a sua igreja, com os seus filhos, com a sua família. E que muito em breve, essa é a oração e desejo de todos nós, que muito em breve nós voltemos a este lugar sagrado, lugar especial, para em família cantarmos, orarmos, estudarmos a palavra do Senhor e nos prepararmos para a volta de Jesus Cristo. Também gostaria de aproveitar 10 segundinhos do seu precioso tempo para promover este manual de estudos. Este manual, queridos, é sem dúvida um curso de teologia de primeiríssima qualidade. Este manual é algo especial e nós temos aqui os melhores comentários sobre os textos bíblicos, aqueles textos que às vezes nós temos assim um pouquinho de dificuldade para compreender, a explicação desses textos com teólogos que se entregaram ao Senhor Jesus Cristo e são usados pelo Espírito Santo de Deus. Eles nos explicam, trazendo a língua original, o pensamento original, o objetivo do autor ao escrever a palavra do Senhor. Então, por favor, não deixe de estudar. Pelo contrário, faça disso uma prática constante, diária na sua vida. É verdade. Queridos, nós estamos vivendo o momento final da história e nós precisamos estar bem alimentados, fortalecidos. Não é? Só lembrando, quando você está com o seu condicionamento, quando você está com o seu físico forte, quando a sua capacidade imunológica está num bom nível, as doenças passam por você e se vão, né? Então, quando eu estou com o meu organismo espiritual, quando eu estou com a minha vida espiritual fortalecida, eu não sou levado por qualquer vento de doutrina. Pelo contrário, eu busco cada vez mais me alimentar de uma fonte segura da palavra de Deus. Eu estudo essa lição há 40 e poucos anos e, queridos, nada foi melhor na minha vida do que estudar a Bíblia Sagrada tendo auxílio do manual da escola sabatina. Em especial neste trimestre, como interpretar as Escrituras. Assim como eu, se você tem alguma dificuldade nisso, por favor, aproveite. Sem dúvida, é um presente que Deus está enviando para você. Tá? E em especial, durante esta semana, nós estudamos sobre a origem, olha só, e a natureza da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Só lembrando, no último sábado nós estivemos aqui também neste horário e nós pudemos ver sobre a singularidade da Bíblia, as peculiaridades que fazem da Bíblia um livro singular, diferenciado, especial, né? E hoje, na semana que estudamos, nós vamos recapitular sobre a origem e a natureza da Bíblia. Eu sei que é um assunto curioso e eu gostaria de convidar você para juntos nós pensarmos nesses próximos minutos sobre qual é a origem da Bíblia. Uma vez que é dito por aí que papel aceita tudo. E é verdade que papel aceita tudo. Mas a Bíblia é um papel, mas ela não aceita tudo. Por quê? Porque a Bíblia foi dada a nós seres humanos de maneira especial e hoje nós vamos ver por que nós a consideramos um livro assim especial. Tá bom? Você é nosso convidado. Antes, porém, eu gostaria de poder orar com você. Aliás, não se estuda a Bíblia sem oração, sem devoção, sem relacionamento com Deus, sem vida íntima com o seu autor, né? Eu gostaria de orar por você. Mas se porventura você tem aí algum pedido especial, quem sabe alguma graça, alguma bênção que você necessita receber, eu vou incluir nessa prece também, tá? Então, quem sabe algo que você tem sonhado,
que na sua visão vai ser bom para você, bom para sua família, bom para os seus filhos. Quem sabe algum sonho que você gostaria de realizar. Se for o melhor para você, certamente Deus que ouve a nossa prece atenderá, porque como um bom pai, como um pai de amor, Ele deseja muito fazer o melhor para os seus filhos. Se porventura Ele perceber que o que você pede não vai ser o melhor para você, certamente Ele vai lhe dar aquilo que você precisa. E quem sabe não é exatamente aquilo que você pede, tá bom? Agora, pode ser que você tenha também um agradecimento. Pode ser, e quantos são os motivos que temos para agradecer a Deus? Eu mesmo tenho muitos, mas muitos motivos para agradecer. Muitos, né? E se você tem também um motivo para agradecer a Deus, eu posso incluir nessa prece. É verdade, pela fé, aproveite esse momento, aproveite essa oportunidade e coloque o seu agradecimento também no altar do Senhor. O coração agradecido é certamente um coração dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Eu penso que uma das maiores virtudes que Deus nos concede quando nos entregamos a Ele é a virtude da gratidão. A gratidão abre portas, a gratidão satisfaz o espírito, a gratidão nos traz vigor espiritual, a gratidão gera contentamento, satisfação e desejo de continuar crescendo em todas as áreas da vida e continuar agradecendo a Deus por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que seremos dele, pois aquele que começou a boa obra em nós há de concluí-la. É uma certeza que temos na palavra de Deus. Ok? Você gostaria de participar conosco desta prece, desta oração? Gostaria? Então, feche seus olhos, vamos falar com Ele, tá bom? Querido Deus e bom Pai, que privilégio nosso, nesta hora, podermos falar contigo, que és o Criador, o mantenedor do universo e Salvador do ser humano. Que alegria, Senhor, saber que a despeito de não merecermos, Tu ouves e atendes a nossa prece segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. São muitos os nossos pedidos, Senhor. Tu conheces o coração, o íntimo de cada um de nós. Tu sabes quais as nossas reais necessidades. Aquilo que precisamos para continuar de forma digna, vivendo neste mundo, testemunhando de que temos o melhor Pai, o Pai onipotente, onisciente, onipresente, e que na sua natureza existe amor, ou seja, o amor é algo inerente teu. Oh Pai, que privilégio, que alegria pertencermos a Ti. É por isso, Pai, que nesta hora nós clamamos que Tu faças em nossa vida a Tua vontade e o Teu querer. São muitos que Te louvam nesta hora, Senhor, que Tu possas visitá-los, concedendo-lhes paz, concedendo-lhes tranquilidade, concedendo-lhes satisfação, motivação para continuarem testemunhando do Teu nome até que Jesus Cristo volte. Também, Pai, muitos são os nossos agradecimentos e certamente nos falta palavras para expressá-los, para externá-los, mas, Pai, Tu nos conheces completamente. Aceita, Senhor, a nossa gratidão a Ti pelos méritos de Cristo Jesus. Pai, nesta hora nós vamos abrir mais uma vez a Tua palavra. E nós sonhamos, Pai, em recebermos a Tua iluminação para compreendê-la. Porque é assim que nós encontramos o Teu plano para a nossa vida. Ajuda-nos nesta hora, Senhor. Nós te oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Vamos então ao estudo da palavra de Deus, origem e natureza da Bíblia Sagrada. Alguns textos eu farei questão de ler, porque jamais conseguiria, na linguagem que tem, transmiti-lo de forma tão precisa, segura e clara, como já expresso na palavra do Senhor. Então, se você desejar acompanhar comigo, a primeira leitura que faremos se encontra em 1 Tessalonicenses, o capítulo 2 e o versículo 13. Primeira carta de Paulo aos nossos irmãos de Tessalônica, o
capítulo 2 e o versículo 13. Olha como leio aqui. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, a acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Que bênção, irmãos! Aliás, eu gostaria de revelar a vocês o maior milagre que acontece todos os dias na minha vida e na sua vida, e está aqui na lição. Sabe qual é o maior milagre que Deus tem realizado na sua vida e na minha vida? É o milagre da fé, é o milagre do crer, é o milagre do aceitar a palavra do Senhor e ter vontade de estudá-la, crescendo no conhecimento da graça que é Jesus Cristo. Este é o maior milagre. Às vezes nós ficamos esperando outros tantos tipos de milagre, ficamos esperando o milagre da cura física, e Deus pode realizá-lo. Ficamos esperando o milagre da cura financeira, e Deus pode realizá-lo. Todavia, não nos esqueçamos de que o maior milagre é acordarmos a cada dia e acreditarmos que o nosso Deus cuidou de nós e vai cuidar de nós e vai conceder-nos aquilo que necessitamos para continuarmos de maneira digna, professando que somos filhos de Deus. Este é o maior milagre. E onde é que nós encontramos a realização desse milagre? Sem dúvida alguma, no estudo que fazemos da palavra de Deus. Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, Ele fala conosco. Isso aqui é uma carta de amor que Ele nos deixou. E quando nós oramos a Ele, conversamos com Ele, então nós falamos com Ele. E nós podemos orar a Deus e devemos orar a Deus o tempo todo. Aí você me pergunta assim, pastor, então eu tenho que passar o tempo todo ajoelhado? Não, queridos, não há necessidade disso. Eu posso estar no trânsito conversando com Deus. Eu posso estar no supermercado fazendo compras, conversando com Deus. Eu posso estar viajando de ônibus, conversando com Deus. É verdade. Eu posso estar em casa preparando a refeição e conversando com Deus. Conversando com Deus. Enoque fez assim. Ele andou com Deus, ele conversou com Deus 300 anos. Mas ele não deixou a sua vida profissional, ele não abandonou a sua família, a vida continuou, porém, ele se valia de todos os momentos do dia para conversar, para falar com Deus. Que coisa linda isso, né? Você tem feito isso? Então, a origem e a natureza da palavra de Deus, da Bíblia, certamente a origem é divina, a natureza é divina, e Deus, por misericórdia, fez chegar até nós. Por que isso, pastor? Porque o sonho de Deus, queridos, a vida toda foi tornar-se conhecido, foi revelar-se a nós de diferentes maneiras. E nós conhecemos, por exemplo, no Éden, como é que Deus se revelava aos seus filhos? O privilégio de Adão e Eva, eles conversavam com Deus face a face. Deus colocava um debaixo do seu braço aqui, e o outro aqui, e caminhavam pelo jardim. Eles passavam horas e horas conversando, calidamente, carinhosamente, como um pai faz com os seus filhos. Era este o relacionamento de Deus com os nossos pais. Dessa maneira Deus se revelava, Deus se tornava conhecido. Porém, lamentavelmente, o pecado interrompeu este relacionamento tão próximo, tão íntimo, onde os nossos pais podiam conversar com Deus pessoalmente. Como isso aconteceu? Deus, como um pai que ama, ele não conseguiu ficar sem comunicar com seus filhos, sem transmitir aos seus filhos as bênçãos constantes e diárias, sem motivar os seus filhos, sem reconhecê-los como a coisa mais especial que ele criara, e sem cuidar dos filhos. Então, diante disso, ele criou outras alternativas para se comunicar conosco, para se revelar aos seus filhos. Ele continua fazendo isso. E uma das maneiras que ele se revela a nós é através da natureza. 6.000 anos de pecado, uma natureza prejudicada, deteriorada, maltratada, todavia, uma natureza que tem a digital do seu autor, ou as digitais do seu Criador. Certamente a natureza revela Deus como autor e criador de todas as coisas.
Que coisa linda. Deixa eu mencionar alguns nomes de pessoas que já estão conosco. A irmã Vilma, tão querida, irmã Vilma. Que bom ter você com a gente, tá? Você tem sido uma companheira à distância, mas sempre presente na nossa vida. Angélica, que satisfação tê-la, querida. Muito bom ter você. Inclusive, quem nos ajuda o tempo todo aqui, filmando e registrando tudo e trazendo o seu nome para mim, é o esposo da Angélica, o João Marcos, o irmão João Marcos, aqui funcionário da nossa associação, membro da nossa igreja, um parceiraço, né? Carlos, querido, um abraço, tá? Cleoneida, nos falamos hoje pela manhã, né? Dione Souza, abraço, querida, nos vimos durante a semana. Raquel Vila, Lucileide fez parte do primeiro distrito que nós pastoreamos em Belo Horizonte, isso há 25 anos atrás. Ela ainda está jovem, mas era uma menina na época, né? Regina, Aurimar, Lilian, Cerezê, irmã Cerezê, que saudade, viu? Já nos encontraremos novamente. Irmã Maria Helena, nós temos a Maria Helena Pirâmide e temos uma outra Maria Helena, mas ambas são muito especiais para nós. A Silvia e o Giscard, que esteve conosco aqui ontem no nosso encontro aqui com os irmãos, sempre na sexta-feira pela manhã. Deus abençoe vocês, continuemos juntos, é uma satisfação ter você conosco, tá? Então, depois que Deus fez tudo belo e deu de presente para os seus filhos, dizendo assim, todas as vezes em que vocês olharem para os animais, vocês se lembrarão de que esse animal tem um Criador e de que eu os criei para que vocês possam viver em harmonia e paz. É claro que nem sempre isso tem sido verdade hoje, né, por conta do pecado, mas muito em breve nós vamos deitar e tirar um bom cochilo na juba do leão, que Deus fez para que animais e seres humanos vivamos em harmonia. E todas as vezes que nós olhamos para os animais, detalhes da maneira como foram criados, nós nos lembramos de que nele tem a digital de Deus. Quando nós olhamos para a floresta, para a mata, para as flores, cada uma com a sua peculiaridade, e é impossível não nos lembrarmos de que tem um autor, Deus se revelando, Deus se mostrando um Deus de amor, né? Quando você olha para um rio, para um lago, para o mar, quando você olha para o nascer e para o pôr do sol, quando você olha para a lua, aliás, essa semana a lua é linda, né? É impossível entrarmos em contato com a natureza e não vermos as digitais de Deus. É Deus se revelando, dizendo, filho, eu criei e dou de presente para você, né? Uma outra maneira que Deus também se revela a nós, ele se revela através da sua palavra. Aquilo que ele gostaria de dizer, e tanto disso ele disse a Adão e Eva, nossos pais, agora ele nos fala através da sua palavra. E para que isso acontecesse, ele então precisou de usar homens. Verdade, homens especiais, obviamente, de carne e osso como eu e você, também com a natureza pecaminosa com a qual nascemos. Todavia, homens que se entregaram a Deus e aceitaram que a missão fosse cumprida na vida deles. Gostaria de convidar você para fazermos mais uma leiturazinha, e dessa forma nós vamos compreendendo como foi que Deus fez com que a sua palavra chegasse até nós, para que nós o conhecêssemos melhor através da revelação da sua palavra, tá? Você gostaria de acompanhar comigo? 2 Pedro, aí no finalzinho da Bíblia, depois de Pedro vem João e aí já Apocalipse, né? Mas 2 Pedro, o primeiro capítulo de 2 Pedro, e nós vamos ler a partir do versículo 18, pode ser? 2 Pedro 1, a partir do versículo 18. Podemos ler a partir do versículo 16? Você vai compreender melhor o texto e vai saber a razão de termos em mãos um livro tão precioso. A maneira como Deus fala a nós, né? Diz assim, o versículo 16: porque não vos demos a conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele
recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhes foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Que coisa linda, irmãos, revelando Jesus Cristo como Deus Filho. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, referindo-se à Bíblia Sagrada, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Continue comigo aqui, atento à leitura. Olha o versículo 20, o que diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isto faz da Bíblia um livro diferenciado, singular. A origem da Bíblia é divina, é a carta que Deus enviou para nós. Deixa eu só abrir um parêntese e contar sobre a minha vida um detalhe que talvez você não conheça. Eu vou ser breve, tá? Mas a maneira como eu conheci a minha esposa, você tem curiosidade? É claro que nós namoramos um mês, assim, juntinhos. Teve até uns beijinhos, é verdade. Poucos, mas teve. Depois de um mês, eu fui para o colégio fazer teologia, na época IAE, hoje o NASP Campos 2. Depois de um mês eu fui namoro, e ela foi fazer o ensino médio em Colatina, Espírito Santo. Verdade. E daí continuamos o namoro, e durante 4 anos, guarde isso, durante 4 anos, sabe como foi que nós nos conhecemos? Através de cartas de amor. Sim, ela chegou a escrever uma carta por dia. Eu também escrevia, eu não conseguia escrever todos os dias não, mas ela me escrevia uma carta por dia. Isso significa que a 1000 quilômetros de distância eu recebia uma carta por dia. E foi fantástico para nós, porque foi assim que nós nos conhecemos, porque na carta ela externava a sua essência, a mulher cristã que era, a mulher confiável que era, a mulher para casamento que era. É tão verdade. E agora no mês de julho nós completaremos 24 anos juntos, e desses 28 anos, 24 só de casamento, 4 anos nós nos conhecemos através de cartas. E Deus também entendeu que uma maneira muito própria para se tornar conhecido seria através da carta. Ainda sobre esse assunto que é muito importante, a revelação divina da palavra de Deus, acompanhe comigo o que se encontra em 2 Timóteo capítulo 3, 16. Vamos ler essa parte, é um texto pequeno, mas eu gostaria que você acompanhasse comigo. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Vamos fazer a leitura? Olha o que diz aqui, ó. Toda a Escritura, não é parte dela, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o versículo 17: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós nascemos com uma natureza ruim, e o que muda, o que transforma a nossa natureza é o conhecimento de Deus que tanto nos ama. Depois do processo, na sequência, o processo de inspiração da palavra do Senhor, processo de inspiração. É interessante esse detalhe, nós até comentamos no último sábado alguma coisa a respeito, mas eu gostaria de lembrar para você, é um processo de inspiração. Veja, Deus não disse assim: Moisés, agora você se assenta na sua escrivaninha, pegue uma caneta, pegue um tinteiro, e comece a escrever aí no pergaminho, comece a escrever.
Deus não falou assim, escreva agora, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não, queridos, não foi assim. A inspiração é a grandeza de Deus, é a virtude do Deus Espírito Santo em colocar na mente do escritor a ideia. Então, Moisés ele recebeu a ideia, como todos os demais 39 escritores da Bíblia, no total de 40, eles receberam a ideia através de sonhos, através de visões, através de um pensamento conectado com a mente de Deus. Eles receberam a ideia, receberam a notícia e a transmitiram com a sua linguagem. Exemplo disso, existem tantos outros, mas eu vou citar, por exemplo, o exemplo de João, quando ele diz assim, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Olha a maneira carinhosa, né? Todavia, se porventura alguém pecar, há um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não é uma maneira carinhosa? Cada escritor escreveu a mensagem que recebeu, a notícia que recebeu, escreveu com a sua bagagem, com a sua personalidade, com o seu vocabulário. Por exemplo, Lucas ele escreveu no vocabulário rico. Lucas era médico, era culto, né? E Pedro era um pescador, então escreveu na linguagem rude de um pescador. Todavia, no processo de inspiração, o ser humano recebia a mensagem de diferentes maneiras, sonhos, visões, uma mente conectada com a mente de Deus. Ele recebia a mensagem e a escrevia com o seu linguajar, com a sua estrutura verbal, com a sua visão do mundo, com a cultura com a qual ele trazia. E então Deus ele respeitou a personalidade e o estilo de cada um dos seus escritores. Por exemplo, quando a gente abre o livro de Hebreus, lá Paulo não se identifica como faz noutras cartas e epístolas que ele escreveu. Todavia, por conta do estilo de linguagem, Hebreus é visto como tendo como autor o apóstolo Paulo. Por quê? Por conta do estilo. Então, cada um tem um estilo e Deus respeitou isso. Então, o processo de inspiração o Espírito Santo de Deus transmite a mensagem a homens santos, vale lembrar isso, né? E esses homens, então, escreveram com a sua capacidade, dando o melhor de si. Existe um outro processo que a lição não trouxe, mas é a iluminação. Então, a revelação é a mensagem, né? A iluminação é a maneira como essa mensagem chega até a mente do escritor, a inspiração. E a iluminação é a maneira como o escritor compreendia a mensagem e a maneira como nós hoje compreendemos essa mensagem. Então, nós somos iluminados, ou precisamos também de iluminação para compreendermos a verdade da palavra de Deus. E essa iluminação chega até nós da mesma forma que chegou aos grandes homens profetas de Deus que escreveram a palavra do Senhor, através da ação do Espírito Santo na nossa mente. É por isso, queridos, que a Bíblia Sagrada, ela não é estudada como estudamos um outro livro, como por exemplo de matemática, de ciências, de geografia. Não, a Bíblia Sagrada, para compreendermos a verdade de Deus contida nela e que certamente nos faz crescer, para que isso aconteça, é preciso que ao estudar a palavra do Senhor, nós estejamos ligados ao seu autor, através da oração, através de um estilo de vida, através de algumas mudanças que precisam acontecer na nossa vida, sinônimo de relacionamento, de intimidade diária, constante com o autor da palavra de Deus. E nem sempre a gente tem oportunidade de conhecer o autor dos livros que lemos, porém a Bíblia Sagrada, o seu autor, ele se revela e ele deseja estar a todo tempo conosco. Caminhando um pouquinho mais, palavra escrita de Deus. Em alguns momentos, Deus chegou a dizer o seguinte: Moisés, eu estou lhe transmitindo a palavra. Escreva essa palavra, Moisés. Eu estou lhe transmitindo a mensagem. Escreva essa mensagem, Moisés. Escreva, porque vai servir para você, para os seus e para os meus filhos que virão também no futuro, né? Por exemplo, isso aconteceu quando em Êxodo capítulo 17, versículo 14, Deus pediu para que Moisés escrevesse a mensagem que ele estava transmitindo e para que essa mensagem servisse de memória futura. E a mensagem chegou até nós.
Nós sabemos que Moisés foi o primeiro escritor, escreveu Jó, depois escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Escreveu também alguns salmos e Deus pediu para que ele registrasse o que estava escrevendo. Josué também, Deus pediu para que ele escrevesse a mensagem e falou assim, coloque no livro da lei. Uma outra mensagem que Deus deu a Moisés, pediu para que fosse colocado junto da arca do concerto, para que fosse algo com significado eterno. Então Deus pediu, falou, por favor, escreva isso, escreva essa mensagem, registre isso, porque ela vai ser útil para você e para todos que virão depois de você. Né? Então a palavra de Deus, ela tem todo um significado especial, porque Deus fez questão de acompanhar cada detalhe. E no processo de iluminação, Deus não permitiu que a mensagem fosse de alguma maneira atropelada, adulterada, invertida. Não, pelo contrário. Deus fez com que no processo de iluminação, que todas as suas mensagens fossem colocadas de maneira verdadeira, apesar de que os escritores usaram linguagens diferentes para descrever às vezes o mesmo assunto, como por exemplo nós encontramos nos evangelhos, né? Os evangelistas, eles escreveram de diferentes maneiras, porém uma verdade precisa, uma verdade com crédito, uma verdade que nós podemos confiar, né? Paralelo entre Cristo e as Escrituras, que coisa mais linda! Percebem que a Escritura, nós mencionamos muito no sábado, que ela tem o fator divino e o fator humano. Você se lembra disso? Nós mencionamos isso. Qual é, pastor, o fator divino nas Escrituras? Sem dúvida, a inspiração, a revelação, a iluminação, ou seja, a mensagem tem origem divina. E o fator humano é que Deus respeitou a personalidade do escritor. Né? Então tem divino, humano. Esse paralelo entre Jesus Cristo, o Verbo, a palavra, esse paralelo também existe nas Escrituras. Então, Jesus Cristo, ele foi gerado sim em Maria, mas por quem? Pelo Espírito Santo, a parte divina da encarnação. É um mistério para nós, porém este detalhe não é difícil compreendermos, o paralelo entre Jesus Cristo e a palavra do Senhor. Então, Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo num corpo humano. Jesus Cristo foi gerado santo, com a natureza de Adão antes da queda. Todavia, num organismo marcado, influenciado pelo pecado por aproximadamente já 4.000 anos. Se é que existe algo imperfeito nisso, seria a parte humana. E Jesus passou a ter totalmente a natureza humana, diferente das demais pessoas da Trindade. Deus Pai não possui a natureza humana. Deus Espírito Santo não possui a natureza humana. Somente o Deus Filho, Jesus Cristo. Então ele possui a natureza humana e escolheu anular a sua natureza divina. Ele não a perdeu. Então ele foi 100% divino e 100% humano. Como a Bíblia Sagrada. É 100% divina nos quesitos de revelação, inspiração e iluminação, e é 100% humana, porque Deus respeitou a personalidade dos seus profetas que a escreveram. Não é lindo isso? Esse é o paralelo entre Jesus Cristo, a palavra encarnada, o Verbo encarnado, a palavra de Deus encarnada, e a palavra de Deus como a palavra escrita, a Bíblia Sagrada como a palavra escrita. Né? E é por isso que nós usamos o pensamento sola Escritura, ou somente a Escritura. É o meio pelo qual nos achegamos a Jesus Cristo e nele encontramos a salvação. Nós não precisamos ficar buscando outras fontes, porque a fonte segura da palavra de Deus, a fonte segura da carta, do recado que Deus tem para nos deixar, certamente é a Bíblia Sagrada, e ela é completa, ela se explica, ela se responde, e através do estudo da palavra nós compreendemos tudo aquilo que pode no primeiro momento surgir com dúvida, ou alguma dúvida que vem no estudo, ela mesma se explica
e nos ensina, né? Compreendendo a Bíblia pela fé, e assim nós podemos concluir a nossa recapitulação do estudo que fizemos durante a semana. Mas é um fator tremendamente importante e não tem como separar o estudo da palavra de Deus da fé. Não existe como separar. Eu posso estudar qualquer uma outra literatura sem fé. Eu posso buscar qualquer outro tipo de aprendizado sem fé. Porém, é impossível compreendermos a Bíblia Sagrada sem o fator fé. Por isso Hebreus diz assim, sem fé é impossível agradarmos a Deus. Por quê? Por exemplo, são tantas as histórias da Bíblia que precisa da fé para serem aceitas e compreendidas. Só para buscar na nossa memória, você esteve lá no Éden quando os nossos pais foram criados? Você viu? Seus pais viram? Seus avós viram? Foram testemunhas oculares? Então, o que nos faz crer que os nossos pais, que Deus, digo melhor, numa semana da criação, 7 dias de 24 horas literais, o que faz, o que nos leva a crer que isso tudo é verdade? O fator fé. E a fé vem do ouvir, do estudar a palavra de Deus, que é sem dúvida um contato íntimo com Deus, relacionamento, né? Por exemplo, histórias como a própria encarnação de Jesus Cristo. O Espírito Santo gera em Maria aquele que seria o Salvador do mundo. É preciso o fator fé. Por exemplo, o abrir do mar vermelho. Você já viu um mar se abrir, mesmo nos dias de hoje? Porém, nós acreditamos e defendemos por ser a mais pura verdade, porque isto é acreditado ou é crido por nós por conta do fator fé. Nunca nos esqueçamos disso. Uma outra história que é preciso fé um homem é lançado ao mar por conta de uma tempestade num barquinho, num navio. Ele é lançado ao mar, um grande peixe o engole e o leva exatamente aonde Deus gostaria que ele fosse a princípio, para Nínive. Ele passa 3 dias no ventre desse peixe, no estômago desse enorme peixe, não é consumido, e o peixe depois o larga lá na praia. É preciso ter fé. Por isso é que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então, quando a palavra de Deus fala que nós compreendemos a Bíblia, nós compreendemos o estudo da palavra através da fé, é porque é somente através da fé que nós conseguimos compreender. Através da fé, nós entendemos o que se encontra e aceitamos o que se encontra em Salmo 33. Vamos ler esse texto, estamos concluindo, mas você poderia, se desejar, acompanhar conosco o Salmo 33, o versículo 6. Olha o que fala sobre a palavra de Deus. E nós acreditamos, porque nós temos desenvolvido a nossa fé ao nosso Deus, ao autor da palavra. O versículo 6 do Salmo 33 diz assim, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Nós acreditamos que Deus fala e as coisas acontecem. Nós acreditamos que Ele falou e tudo passou a existir. Ainda o versículo 9, do mesmo Salmo, o versículo 9 diz assim, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Mas a pergunta, você já viu Deus face a face? Pessoalmente? Não. Você viu Jesus que esteve conosco há 2000 anos atrás? Também não. Você viu algum dos apóstolos? Também não. Todavia, nós acreditamos piamente de que tudo isto aconteceu e muito mais acontecerá, porque nós desenvolvemos, através do relacionamento com Deus, o fator fé. E quando nós olhamos para este texto sagrado com fé, nós nos alegramos, nós crescemos em todas as áreas da vida, nós entendemos de onde viemos, o que fazemos aqui e para onde iremos. São respostas
que o mundo da ciência não consegue. Somente a Bíblia Sagrada nos concede, todavia, para crermos assim, para termos convicção, é preciso o fator fé. Nunca se esqueça disso. Aliás, o que fazemos nesta manhã é, sem dúvida, desenvolvermos a fé, que é um dom de Deus, é um dom imerecido, é o menor dos vocábulos da nossa língua, mas certamente enorme em valor para a compreensão do que Deus fez, do que Deus faz e do que Deus continuará fazendo na nossa vida. Que você possa, como eu, utilizando desse dom da fé, um dom que Deus nos concede e nós não merecemos, mas que possamos, desenvolvendo a nossa fé, entendermos toda a vontade de Deus para a nossa vida. Porque aquele que há de vir, virá, e não tardará. Ele já está chegando. E é por isto que um grande pregador assim mencionava: já posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Deus abençoe muito a você. Eu quero mencionar aqui, e se pudesse até cantar parabéns para Cerizê, mais um aninho de vida. Aliás, a Cerizê está ficando jovem há mais tempo, e a igreja parabeniza você por mais este ano que Deus concedeu na sua vida, tá, Cerizê? Você é muito especial para nós. Adilson Macedo, um dos nossos anciãos dessa igreja, um companheiro de batalha, irmão Adilson, abraço forte para ti, para sua esposa Regina, para o seu netinho tão querido, para suas filhas também, tá? Wesley Araújo, abraço forte, querido, você mora no coração da gente. Irmão Wilson Furtuoso, ele é o diretor missionário da igreja. Os bons resultados que temos, certamente passa pela mente deste homem. Deus abençoe você, irmão Wilson, abençoe a sua esposa também, que é diretora do clube de desbravadores da nossa igreja. Abençoe a Carolzinha, que é sua filha, uma pessoa tão querida. Professor Wagner Peçanha, nós trabalhamos juntos no IPAI. Ô professor, quanta saudade, viu? Chegamos até a jogar uma bolinha juntos, né? Eu confesso que naquela época eu era um pouquinho mais rápido, viu? Mas eu tenho boas lembranças da nossa passagem ali pelo colégio. Ficamos 4 anos juntos, né? Marta Matos, que delícia falar contigo, querida. Que Deus continue abraçado em você, dando a você todo o conforto, toda a motivação e toda a força que todos nós precisamos para este momento de desafio, para esta pandemia pela qual estamos passando. Irmã Rosária, estive contigo esta semana. Como está o esposo? Essa perna aí quebrada, já sarou? Deus abençoe vocês, uma alegria, viu? Rose Ciconelli, estivemos ontem, aliás, com a Rose eu estive ontem num momento não tão agradável. Eu gostaria até de relatar à igreja também. A Carolzinha, filha faleceu ontem, a Carolzinha, filha da Camila. Nós batizamos a Camila o ano passado aqui. A sua filhinha nasceu e ficou 8 meses no hospital, sofrendo, ela, a mamãe, o papai, os familiares, e ela faleceu na noite de quinta para sexta-feira, com 8 meses, sem ter saído do hospital. Depois de idas e vindas à UTI, depois de algumas cirurgias, a Carolzinha faleceu. Camila, um abraço da sua igreja, viu? Abraço da sua família espiritual. Nós estamos juntos, querida. Pode contar conosco, tá? Shirley Leal, um abraço. Cidinha, Marco Antônio, quanto tempo, querido. E o Alex Ferreira. Alex Ferreira foi meu aluno no IPAI. Verdade, eu também já tive o privilégio de ser professor, tá? Gratidão a todos, uma alegria estar com você. Eu tenho orado muito para que em breve você possa estar aqui conosco. Enquanto isso não acontece, tenha uma coisa em mente: eu e a minha esposa Ellen Marcha, o meu filho Elon e a minha filha Emily, temos orado por vocês todos os dias, para que esta saudade seja minimizada, amenizada, e para que Deus continue cuidando de você, tá? Muito obrigado pela atenção e pelo carinho. Continuemos juntos até a volta
de Jesus. Tá bom? Conte conosco. Abraço forte. Muito obrigado, irmão João Marcos, por estar conosco aqui o tempo todo nos ajudando. Nós agradecemos também os nossos diáconos que estão conosco, recebendo os mantimentos. Agradecemos também o nosso vice-tesoureiro, Anderson, que está conosco, recebendo a adoração dos dízimos e das ofertas. Parabéns a tantos que já nos trouxeram durante a semana, a outros que fomos também à casa buscar a seu pedido. E se você desejar, continue trazendo. Nós estaremos aqui sempre na sexta-feira à tarde, na quarta-feira à tarde, sexta-feira pela manhã e sábado pela manhã, para estarmos cada vez mais perto e mais juntos. Um abraço, vamos orar a Deus. Pai de misericórdia, nossa gratidão pelo estudo que fizemos da Tua Palavra, pelos momentos que passamos na Tua presença. Certamente fomos fortalecidos por este estudo e pela presença do Teu Espírito Santo nos iluminando a compreender as verdades que Tu tens para moldar-nos ao caráter de Cristo Jesus. Continue cuidando, Senhor, da Tua igreja, como Tu sabes fazer. Nós Te oramos agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima.